Fala pessoal, tudo beleza? Galera, uma placa de ar-condicionado como essa aqui tem aproximadamente 200 componentes, tá? Mais ou menos isso. Mas existe um componente que é o terror dos refrigeristas. E é exatamente dele que iremos falar hoje nesse vídeo. Mas antes, um recado muito importante que eu preciso passar para você. Não é nem um minuto, a gente já volta. Olá, profissionais e admiradores da elétrica e da climatização. Eu desejo e espero mesmo que esteja tudo bem com você. E para você que não me conhece, que está no meu canal pela primeira vez, por favor, permita que eu me apresente. Meu nome é Luciano Freitas. Eu sou eletricista profissional, eletrotécnico e técnico refrigerista, especializado em instalação e manutenção de ar-condicionado inverter. Gostaria também que você soubesse que sou o criador do melhor curso de instalação e manutenção de ar-condicionado 100% online, já comercializado no Brasil. Com apenas 1 ano e meio, já estamos com quase 400 alunos na plataforma e com o maior índice de aprovação da história dos cursos online. Apenas 2 desistências. Isso porque compraram por engano. Mas para não tomar muito seu tempo e este vídeo não ficar muito longo, acesse www.cursodearcondicionado.net e adquira agora mesmo o curso que vai transformar sua carreira profissional e mudar a sua vida financeira, assim como mudou a minha. O componente de que eu falo é esse daqui, o LN2003. Largamente utilizado nas placas eletrônicas de ar-condicionado, principalmente para acionar os relés e motor de passo. Esse componente pode ser o responsável pelos principais erros nas máquinas de ar-condicionado inverter. Ele pode ser causador do erro DC-Link, transformador Chopper, IGBT, no caso das placas eletrônicas da Samsung, e nas válvulas reversora, também nos casos das placas inverter. A maior dificuldade do técnico para avaliar esses defeitos quando esse componente está com problema é por conta da porta lógica que ele tem, que é uma porta lógica inversora chamada NOT, uma porta lógica negativa. Eu vou estar desenhando no quadro a pinagem desse CI, como ele funciona em conjunto com o microcontrolador ou microprocessador e também as suas principais características elétricas, incluindo as suas portas lógicas chamada de NOT. Bom pessoal, então vamos entender aqui o esquemático, né, desse componente que é o LN2003 nas placas eletrônicas de ar-condicionado. Nas placas convencionais nós temos o microcontrolador, que é essa peça aqui. Nas placas inverter é chamado de microprocessador. Geralmente ele tem um outro formato, geralmente é quadradinho e menor. E ele é do tipo SMD, ele é implantado na superfície da placa. Mas esse esquema de ligação aqui, esse esquema eletrônico, ele não muda, tá? Ele é padrão, seja inverter ou seja convencional. A lógica de funcionamento é a mesma, mesmo que os componentes estejam em locais diferentes ou em formatos diferentes, tá? Antes disso, eu gostaria de falar sobre o tipo de porta lógica desse componente. Para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, vocês podem pesquisar sobre portas lógicas, tá? Essa porta lógica aqui, pessoal, é a porta lógica NOT, tá? É uma porta reversora. Isso aqui é o símbolo dela. Ele lembra, é parecido com o símbolo do diodo, mas ele tem esse círculozinho na ponta, né, o que denota que é uma porta lógica inversora. Inversora por quê? Porque o LN2003 ele tem 7 portas de entrada, conforme eu desenhei aqui, e 7 portas de saída. A entrada está escrito no esquema dele, ou no datasheet, caso vocês pesquisem, como IN de entrada e OUT de saída. Tá? Então essa porta lógica em específico, ela funciona da seguinte maneira. Sempre que ela receber 5 volts aqui na porta de entrada, vai sair 0 volts aqui na saída. O esquema de ligação dos relés funciona da seguinte maneira. Em um dos polos da bobina, sempre vai estar alimentado com 12 volts ou 14 volts, conforme a característica elétrica do relé em questão.
tá? Mas sempre vai ter 12 volts em um dos terminais da bobina e no outro terminal vai receber o 0 volts que está vindo do CI ULN 2003. Tá? Então sempre que o microprocessador ou o microcontrolador envia 5 volts, sai 0 volts e é a condição perfeita para essa bobina criar um campo magnético, fechando aqui os contatos abertos. Observe que aqui a gente já está trabalhando com corrente alternada. 220 volts, tá? Então uma fase apenas entra no relé, depois que ele fecha os contatos abertos, essa fase continua e vai para a carga em questão, tá? Como eu já falei, essa carga pode ser a fonte chaveada, pode ser válvula reversora, pode ser o IGBT no caso das placas da Samsung, ou pode ser no caso de cassete, piso teto, uma bomba de dreno, tá? Então é assim que ele funciona. Só no caso de válvula reversora, quando a máquina é inverter, tá? Todo esse esquema que vocês estão vendo fica na placa da condensadora. Mas quando a máquina é quente e frio, mas é convencional, esse esquema fica na placa na evaporadora, tá? E esse retorno aqui, ó, vem lá da evaporadora para a condensadora. É importante observar que quando a máquina é quente e frio convencional, né, na maioria dos casos você precisa passar um cabo PP com 6 fios, porque tanto esse fio aqui que vai energizar a válvula reversora, ele é individual, tá? Além da alimentação da evaporadora, o cabo de aterramento e geralmente também o compressor e o motor e o motoventilador da condensadora são todos individuais. Então geralmente precisa de um cabo PP com 6 vias para poder fazer uma ligação de um ar-condicionado quente-frio convencional. Bom, para que essa videoaula fique bem mais ilustrada, tá? E não reste dúvida, eu montei aqui na protoboard, vou aproximar a câmera, né, um circuito eletrônico com um CI ULN 2003. Eu tenho aqui um relé também, tá? Isso daqui é uma bomba de dreno, tá? De uma máquina, de um cassete, correto? Então vou estar fazendo ela funcionar, né, de uma forma automática. Juntamente aqui, como vocês podem ver, eu tenho aqui a boia de nível também. Vale a pena também, gostaria também de falar sobre esse tipo de sensor, tá? Esse aqui é um sensor chamado Reed Switch, tá? É um sensor magnético que o funcionamento dele, ele é um interruptor normalmente aberto. Essa parte azul, ele tem um anel de ímã dentro, que quando a boia vai subindo, que o ímã se aproxima do sensor, ele fecha o contato. Tá? Então, no caso, ele está fazendo o papel do microprocessador. Como vocês podem ver, eu montei aqui na protoboard, né? Aqui eu tenho um botãozinho push button, né? Que eu vou fazer um acionamento. Eu vou fazer o acionamento dessa bomba de forma manual, apertando esse botão aqui. Quando eu apertar esse botão aqui, pessoal, eu estou enviando 5 volts para uma das portas do CI, tá? E conforme foi mostrado no quadro, quando recebe 5 volts de um lado, sai 0 volts de outro. E aqui está o relé. O relé já está alimentado em um dos terminais da bobina com 12 volts. Quando ele receber o 0 volt ou negativo na outra extremidade, a bobina faz com que os contatos abertos se atraquem, fazendo a ligação aqui da nossa bomba. Como essa bomba ela é 220, eu estou utilizando aqui também um contator auxiliar ali, ó, que é aquele componente aqui, tá? Estou utilizando esse contator auxiliar porque essa bomba ela é 220, tá? Mesmo assim, aqui eu tenho a possibilidade de estar utilizando também corrente alternada. Não teria problema para esse nível de corrente, tá? Que é muito baixa, tem em torno de 1 ampere. Tá? Mas vamos ver na prática como que isso daqui funciona. Observe.
Só explicando também que aqui eu estou trabalhando com duas fontes. Ó. Eu tenho uma fonte aqui de 5 volts, que é essa daqui, e tem uma de 12 volts. Porque a porta de entrada, a porta lógica de entrada do CI, ela precisa receber 5 volts. Por isso eu estou utilizando duas fontes. Eu poderia também pegar o mais B daqui, né, e colocar um resistor e tá fazendo esse trabalho. E tá dividindo essa tensão para que na porta de entrada não tenha mais que 5 volts. Mas como eu tenho aqui a disponibilidade de duas fontes, uma de 5 e uma de 12, eu estou utilizando as duas para facilitar aqui o trabalho. Agora, pessoal, eu vou estar tirando aqui, eu vou estar substituindo o botão, o push button, né, direto, né, com o cabo do nosso sensor de nível, tá? Para vocês verem ele trabalhando de uma forma automática. Agora eu vou estar colocando água no copo, né, simulando que a calha de condensado do split cassete encheu, para vocês observarem que agora ele vai acionar de forma automática. Viram? Então naturalmente é assim que funciona. Quando a calha esvaziar, a boia desce e ele desliga. Quando ela enche, ela liga novamente. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar para você que é iniciante ou até mesmo veterano na área de ar-condicionado, tanto convencional como inverter, como incentivo para você se aplicar cada vez mais na parte eletrônica. Porém, muita gente se engana quando pretende estudar eletrônica para trabalhar com ar-condicionado, já quer focar no inverter. Tá? Só que 90% dos componentes das placas convencionais estão presentes nas placas inverter. Ou seja, as placas dos ar-condicionados convencionais já existem há dezenas de anos, talvez 20 ou 30 anos, eu não saberia o tempo exato. Mas se você já domina toda a tecnologia embargada nas placas de ar-condicionado convencional, você já está 80% adiantado para trabalhar com placa de ar-condicionado inverter. Porque os componentes são os mesmos, só muda os formatos. Um é do tipo DIP, que os terminais atravessam a placa, o outro fica na superfície da placa, que fica um pouco mais complexo na hora de trocar um componente, requer muito mais habilidade com estação de retrabalho. Mas fica o meu conselho. Inclusive vou mostrar aqui também um outro ensaio para vocês verem aqui na prática o quanto é fascinante a eletrônica voltado para a indústria, né? Essa utilização mista da eletrônica e painel de comandos elétricos. Ainda aproveitando esse mesmo esquema que está ligado aqui na protoboard, pessoal, observem que nesse botãozinho aqui eu tenho apenas 5 volts. Na verdade eu nem tenho 5 volts direito, tenho apenas 4 volts e meio mais ou menos, tá? Ele vai acionar a porta de entrada aqui do CI, o LN2003. Ali eu tenho um contator de 80 amperes. Esse contator ele pode ser utilizado para ligar um motor de 40 cavalos. E eu poderia ter aqui no circuito de alimentação desse motor, eu poderia ter 380, 440 ou até mesmo 660 volts. E acionar uma carga alta dessa natureza apenas com esse botãozinho aqui com 4 volts e meio. Ou seja, ele proporciona ao operador do sistema uma segurança total. Tá? Não precisaria eu chegar lá perto daquele contator que estivesse com um nível de tensão alto. Tá? Então o risco de choque para o operador é bem menos. É algo semelhante ao que acontece com o elevador quando você aperta aquele botãozinho dourado. Ali tem uma tensão ali em torno de 1 a 3 volts corrente contínua, mas o motor que fica lá na casa de máquinas para erguer um elevador é um motor parrudo, tá? Muitas das vezes de uma tensão bem elevada, né? 380, 440, 660 volts.
né? Considerando que a maioria desses sistemas de elevadores atualmente são inversor de frequência, mas ainda existem muitos sistemas antigos que utilizam motores direto de corrente alternada com painel de comandos. De qualquer forma, vamos encerrando esse vídeo, tá, com esse exemplo para deixar como incentivo para vocês a estudar cada vez mais a eletrônica, tá, para vocês não se enrolarem em alguns serviços, em alguns defeitos aí do dia a dia com ar condicionado. Então observe. Para finalizar, se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou você acha que ele pode beneficiar alguém, deixe seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. E não esqueça, se você está procurando se especializar em uma profissão onde se aprende rápido e você tem um retorno mais rápido ainda, o melhor curso de instalação e manutenção de ar-condicionado, o link está aqui na descrição desse vídeo. Você ainda ganha gratuitamente um segundo curso que é voltado para manutenção de ar-condicionado inverter. Eu sou Luciano Freitas, sou eletricista profissional, eletrotécnico e técnico refrigerista, especializado em instalação e manutenção de ar-condicionado inverter. Muito obrigado e até a próxima.